E já estamos de volta com mais novidades aqui no programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós convidamos o presidente da PASCA, vocês vão conhecer, para quem não conhece ainda o que é PASCA em Piracicaba, né? O João Tosi, e também a coordenadora da família acolhedora, a Jennifer Eleutério, e a psicóloga da captação de famílias acolhedoras, ela que vai estar falando também como é que é o processo todo, que é a Isabel Lozano. João, seja bem-vindo ao programa aqui, vocês também, viu? Tanto a Jennifer como a Isabel. Muito obrigado, César, pelo espaço que nos está dando nesse momento para divulgar a PASCA e a família acolhedora. Fala um pouquinho com a gente também, Jennifer. Boa noite a todos. Queria agradecer aí pela oportunidade de falar desse serviço tão importante. Olá, obrigada, César, por nos abrir esse espaço aqui e espero que seja bem proveitoso para todos nós. Com certeza será. João, vamos começar com a história da PASCA. Como é que começa em Piracicaba? Quais os objetivos? Fala um pouquinho, apresenta para quem ainda não conhece esse trabalho social. Sim, a PASCA teve início em 83 com Dom Eduardo Quaike, que era atual bispo da Diocese de Piracicaba, né? E ele percebendo essa necessidade de acolher essas crianças em situação de rua, não em situação de rua porque abandonada, mas na rua, né? Para não ficar na rua, ele recolheu junto a um projeto que eles idealizaram junto com voluntários na época, né? Que é o nosso saudoso Virgílio, que foi presidente da PASCA por muitos anos, e começaram esse trabalho de acolher essas crianças em 83. Em 88, tornou-se política pública no município de Piracicaba. Aí sim nasceu a PASCA, CNPJ PASCA. Até então, ela tinha o nome só de SEAME, que era o projeto que foi dado em 83, no início dos trabalhos. E de lá para cá, então vamos falar um pouquinho. Que tipos de crianças são atendidas, faixa etária? Então, no SEAME nós temos hoje 3 projetos dentro da PASCA. Vamos explicar primeiro. Tem a PASCA e tem o SEAME, para as pessoas entenderem. Como é que é a divisão disso? A PASCA é o CNPJ, que quando a gente fala CNPJ, é a razão social onde se abriga os 3 projetos. Quais são os projetos? Os 3 projetos são SEAME, que cuida de adolescentes de 0, né? Crianças e adolescentes de 5 a 6 até 18. Até 18 anos. Bebê não, até de 5 a 6. De 12 a 18. Crianças, adolescentes. Adolescentes, isso. De 12 a 18. A família acolhedora aí sim, família acolhedora de 0 a 18. Tá, que nós vamos conhecer um pouquinho daqui a pouco. Isso. E o GAAP, que é o Grupo de Apoio de Adoção, aí sim trabalha com as famílias que estão na fila para adoção. Né, que tá lá na fila do fórum lá, né, da legislação da adoção. Então trabalha com as famílias aí, os casais que estão nessa fila para adoção. Mas teve uma parte, ou tem uma parte de crianças infratoras, vamos chamar assim, crianças adolescentes que acabam aprontando alguma aí na cidade. E também são atendidos por vocês? São adolescentes, né, que cumprem medida de liberdade assistida, né? Então eles são encaminhados pela Vara da Infância, né, para o projeto SEAME, e lá eles são atendidos por psicólogos, assistentes sociais, antropólogos, pedagogos. É uma opção então por menor infrator, porque existe um outro como é que é o nome? Fundação Casa, é isso? Ali não, diferente. Ele não é uma opção, é uma medida judicial. É uma medida judicial. Então são pequenos infrações, vamos dizer assim, né? Pequenas infrações. Pequenos delitos, né, que acontecem. Tipo, roubou um celular. Isso, aí o juiz, em vez de mandar para a Fundação Casa, que fica albergado, que ele fica na fundação, ele envia para a medida de liberdade assistida, que ele é atendido e volta para a casa dele. Ele fica na casa dele, não tem essa medida de albergue. E aí que entra, né, Jennifer, a questão da família acolhedora. Fala um pouquinho sobre isso. A família acolhedora ela é uma política pública nacional, não existe só aqui em Piracicaba, mas em todo o Brasil, e é uma modalidade de acolhimento que existe, na verdade, no mundo como um todo. Sim. Que são famílias que se disponibilizam e passam por um processo de formação, que depois a Isabel vai contar um pouquinho, né? Para acolher crianças que precisam ser afastadas temporariamente das famílias.
essa determinação de afastamento temporário é também determinado pelo juiz da vara da infância. Esse afastamento, então, não seria só para menores infratores. Aí estão abrindo um pouco mais o leque, então. Isso, são para crianças qualquer. muitas vezes que estão sofrendo alguma coisa dentro daquela família. Isso. Aí eles são afastados, é isso? Isso. A gente chama esse motivo do acolhimento de violação de direito. Então, assim, é previsto pelo ECA que a criança tenha acesso a algumas coisas. A saúde, a educação, né? Ela não ECA é Estatuto da Criança e Adolescente. Isso, que inclusive está completando esse mês. Quantos anos? 35 anos, Uma das acredito. poucas coisas que o Collor fez de bom. Foi lá, né? Eu me lembro do lançamento na época. Que bacana. E o resto era cinquentão, né, João? Então, é isso aí. E aí, a partir, então, dessa criança ou adolescente, é observado aí pela rede, né, socioassistencial e pelo juízo que existe algum risco para essa criança, ela é temporariamente afastada dessa família para que a equipe técnica que compõe lá o serviço de acolhimento vá trabalhar com essa família visando a reintegração. Então, que essa criança possa voltar e estar com a família. Tá. Então, é um trabalho bem intenso e coletivo. E a parte da adoção que o João comentou, aí já é um outro trabalho. Isso. Explica um pouco melhor. Vou contar porque um tem pouquinho. muitas famílias aí querendo ter uma criança em casa. Isso. Como é que é o processo? São coisas diferentes, né? Ofertar um acolhimento é entender que temporariamente essa criança vai estar lá, mas que esse acolhimento tem um começo, um meio e um fim. Essa criança em algum momento ela vai embora. Mesmo que a pessoa se apegue. Mesmo que a criança se apegue. E é importante Dos que dois ela lados, se apegue. né? A família e a criança. Mas é por isso que é feito todo um trabalho e é que essa criança sempre sabe, desde o momento que ela chega para essa família, ao momento que ela vai embora, de que é temporário esse espaço que ela está. Aí, em contrapartida, esse trabalho que a gente vai fazendo com as famílias, né, em prol da criança, para que ela possa retornar, em muitos casos não é possível esse retorno, por algum motivo, né? Quando não é possível esse retorno, aí a gente vai falar de uma família substituta. Então, essa criança vai para a adoção. E aí a gente também vai fazer esse pequeno acompanhamento de integração dessa criança nessa família. Fora isso, lá na PASCA, nós temos o Grupo de Apoio à Adoção, que é um projeto voltado para atendimento de famílias que estão no processo de adoção ou que estão pensando em se querem ou não aí exercer essa parentalidade adotiva e também as famílias que já adotaram. Então a gente também acompanha visando aí o fortalecimento de vínculo dessas famílias, né? Então assim, a PASCA ela vai ofertando trabalhos em diversas áreas aí da política de assistência, né? Tanto na básica, que seria o GAP, pensando, né, em que não exista a fragilização desses vínculos ou algum tipo de violência, ou no CEAM, que a gente vai falar da média complexidade, então que esses adolescentes vão ser acompanhados porque houve alguma questão aí, né, que levou a esse ato inflacional, que levou também a alguma questão de desproteção social, e aí a família acolhedora, que seria a alta complexidade, que é assim, passou por tudo, alguma coisa deu muito errado e que foi necessário esse momento aí de afastamento dessa criança dessa família. Só um pouquinho com a psicóloga, então, Isabel. Isabel, fala um pouquinho desse trabalho de captação das famílias, que deve ser algo muito complexo, né? Porque uma família abrir as portas para estar recebendo uma criança. Fala um pouco desse trabalho. Esse trabalho de captação, ele precisa acontecer, né? Por isso que todos os espaços que nos abram as portas, é importante que nós possamos ir e explicar para as famílias, né, o que é ser família acolhedora, porque existe muita confusão com relação a outras modalidades de acolhimento, como o apadrinhamento afetivo, que é aquele acolhimento que você oferta aos finais de semana. Existem várias modalidades, então. Existe, né? Então, semana, a criança vai e passa um sábado e domingo. O apadrinhamento afetivo, exatamente. Esse é um. Aí tem a natureza da adoção, né? Que são pessoas já, famílias que têm o interesse de estar com a criança já sem ser temporário, né? Aí já é acolher mesmo, mas tem um período também. Não, a adoção então é definitivo, né? À medida que você adota, é definitivo. Adoção mesmo. É adoção. E no caso da família acolhedora, é um período somente que essa família vai estar ofertando todos os cuidados que essa criança necessita, né? Ela vai fazer parte da dinâmica dessa família e ela vai estar residindo com essa família na sua residência, né? Na residência da família. Então, ela vai ofertar todos esses cuidados. O que precisa ter para ser família acolhedora, né? Quais são os critérios para ser família acolhedora? Então, o primeiro ponto é não estar na fila de adoção, né?
porque são naturezas diferentes. Só vai acolher mesmo. Isso. Não tem intenção de adotar. Não há intenção de adoção, Tá. exatamente. Mas existe algum caso que a pessoa se apega, a criança se apega e de repente muda no meio do caminho e fala, eu gostaria de adotar? Tem muito disso ou não? Por mais que você explique. Por isso que é importante todo esse acompanhamento ao longo do processo. Por isso que essas famílias passam por uma formação, para que elas também possam ir entendendo... Seria uma espécie de um treinamento. Isso, é uma capacitação que vai ajudar também essa família a descobrir o lugar onde ela está ali naquele momento, né? E se no decorrer dessa formação ela perceber que realmente não é o que ela deseja, então aí sim ela vai optar por não entrar nessa modalidade de acolhimento. Hoje, qual é a faixa etária que mais existe procura para adoção? Que nós temos aí um preconceito em relação a crianças de mais idade, né? Muitas vezes a criança precisa ser adotada, mas as famílias querem o quê? Bebezinhos, né? Tem muito disso ainda, Isabel? Sim, na adoção existe e dentro do acolhimento familiar também existe um pouco disso, né? Tanto que hoje, por exemplo... O acolhimento também. Sim, sim. Vou falar um pouquinho da família acolhedora, que é, no caso, aqui, o que se refere à nossa equipe, né? Nós temos aí a família acolhedora, as famílias podem colocar ali quais seriam as possibilidades, né, de acolhimento para ela. Então, elas podem verificar a questão da idade, se elas querem, por exemplo, acolher uma criança somente ou um grupo de irmãos, né? Então isso tudo é conversado com a família, né? Elas têm essa opção. Então, assim, o primeiro ponto é elas estarem aptas a ofertar a proteção e os cuidados que essa criança necessita nesse momento, sabendo que é temporário, tem começo, meio e fim. Né? E tem quantas famílias hoje atendendo e são quantas crianças atendidas? Hoje nós temos 8 famílias cadastradas e temos 5 famílias acolhendo. É pouco, né? É pouco. Tem quantas crianças aí esperando uma família acolhedora? Família acolhedora é um serviço público, né? Então ele é um serviço da Prefeitura Municipal. Então o nosso convênio com a Prefeitura é para 15 crianças. São 15 famílias. E a Prefeitura paga alguma coisa para essa família? Tem uma ajuda de custo para a família, sim, que é em torno de um salário mínimo, mais ou menos, né? Que eles recebem mensalmente para custear essa estadia, vamos dizer assim, dessa criança. E normalmente a criança fica por quanto tempo na família? Ela pode ficar até 2 anos. Então não tem um tempo pré-determinado. É de acordo com que a evolução daquele caso, daquela criança vai se resolvendo. Por exemplo, eu sou família acolhedora também. Eu acolhi uma criança que nasceu lá, né? A pessoa vivia em situação de rua, teve a criança, deu à luz a criança, e logo em seguida a prima dela, de família, né? A prima, foi lá e se interessou pelo acolhimento. Então ficou em casa 6 meses. A outra que veio ficou 11, quase 12 meses em casa. Então tem um tempo exato que ela vai ficar, mas ela fica num período de até 2 anos. E a sua diretoria é composta de quantas pessoas? Quantos voluntários hoje? Nossa diretoria hoje tem 4 pessoas e mais o conselho fiscal, né? No todo são 10 pessoas, a diretoria toda, né? Os nossos voluntários hoje nos trabalhos dos serviços, nós não temos muitos voluntários porque é muito técnico o trabalho feito. Nós temos voluntários... E as famílias são os voluntários? Já também. São os voluntários, exatamente. Então, Isabel, eu queria que você fizesse esse convite para as pessoas aí interessadas, para as famílias interessadas. Como é que é a sua abordagem? Aproveita o programa aqui, né? E passa toda essa informação para as famílias que estão nos acompanhando. Eu vou deixar aqui o nosso contato, né? Nós temos aqui o nosso telefone, né? Que cai diretamente, né? na dupla de captação, que é composta por mim, Isabel, e Daniela, a nossa assistente social. Então, o telefone é 996-3413-852, tá? E também pode ser acessado através do Instagram, né? Que é Pasca Piracicaba. Né? Então, no momento que a família entra em contato conosco, e não necessariamente precisa ser uma família composta por homem, mulher, pai, mãe, com filhos, sem filhos,
Não é a família tradicional. Nós entendemos que todo formato de família é bem-vindo, né? Pode ser uma mãe solo, um pai que tem um filho, enfim, qualquer formato de família. A pessoa entra em contato conosco e nós marcamos um atendimento na nossa sede, nós podemos apresentar o espaço para que a pessoa conheça o trabalho que é desenvolvido ali, nós vamos tirar todas as dúvidas, né? Vamos explicar melhor sobre os critérios necessários para ser família acolhedora, que são normalmente critérios básicos. Quais né? seriam alguns critérios? Só para ter uma ideia. Aí já alguém interessado já tem um norte, né? Já tem um norte. Exato. Então, como eu falei, né, ter essa disponibilidade de ofertar esse cuidado para a criança. É importante também, muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, mas eu trabalho o dia todo, eu e meu esposo. Se essa pessoa tem uma rede de apoio, né, alguém da família que pode estar algumas horas com a criança, tudo bem também, né, não há nenhum empecilho de que essa criança seja acolhida por essa família. É importante que a família todos estejam de acordo, né? Porque não pode ser uma pessoa só querer acolher e o outro não, então precisa haver essa coesão aí. Se tiver filhos, até os filhos também precisam ser. Isso, exatamente. Né? Nós conversamos vai muito ter sobre isso. Um irmãozinho, entre aspas, uma irmãzinha. Né? Normalmente eles participam da decisão também, porque vai conviver com eles. Sim. Exatamente. Né? Apresentar os antecedentes criminais, né? Também não fazer nenhum uso de substância psicoativa. Normalmente a gente pede um atestado de saúde, de boa saúde física e mental, né? Residir no município, precisa ser residente do município de Piracicaba. Então, esses seriam os critérios básicos aí. Não ter a intenção de adoção, que para ser família acolhedora ele não pode estar cadastrado na fila para adoção. Né? Porque a família acolhedora é apenas para receber essa criança temporariamente, cuidar dessa criança. Para adoção é outro processo. É outro processo, exatamente. Exatamente. Isso é importante falar. Né? Exato. Bem, um ponto que muitas vezes causa uma insegurança para as famílias conhecerem o serviço ou se permitirem ser família acolhedora é a questão do desacolhimento. Né? As pessoas têm muito medo desse momento do desacolhimento. É isso que eu ia perguntar, realmente fica um momento difícil, né? Porque acaba se apegando tanto um lado como o outro, né? Exato, envolve esse vínculo, né, que é construído aí com a criança. Porém, é necessário que a família, além dela saber que isso tem começo e fim, ela vai ser acompanhada durante todo o processo com a dupla da equipe que vai acompanhar, que é o psicólogo, o assistente social, né, entendendo como vai se dar esse fortalecimento de vínculo da criança com a sua família de origem. Ela vai ser orientada também como que esse processo vai chegando ao fim, né, ela vai ser preparada também. E depois do desacolhimento, essa família acolhedora, ela também vai ser acompanhada por mais um tempo pela equipe, né, para que ela possa também vivenciar esse momento de vazio que fica aí um pouquinho na família quando essa criança sai, né? Então, não é algo abrupto, que vai acontecer da noite para o dia, e também ela não vai passar por esse momento sozinha. Né? Deixa eu ver com a Jennifer agora, o outro lado, Jennifer, que seria quando a criança sai da família, né? Que também deve ser outro trauma, né? Principalmente quando tem uma certa idade já, né, João? E quem que faz essa retirada da... Para a família acolhedora, não somos nós que vamos até lá buscar a criança na casa. Essa retirada que eu queria saber, como é que é? Quando o juiz determina, então, que essa criança vai para um acolhimento, a gente tem um órgão que é o Conselho Tutelar. É ele que vai realizar aí que vai buscar a criança com a determinação judicial e tudo mais. E tem psicóloga também lá atendendo nessa retirada ou não? Então, nesse momento são os conselheiros, que é uma equipe que recebe aí o treinamento adequado, né? Que são os conselheiros tutelares. E aí eles nos levam as crianças depois em seguida, né? A salvo os casos que a gente vai buscar na maternidade, que daí é a gente que vai mesmo, enquanto família acolhedora. E é muito importante esse momento do acolhimento. Na maternidade tem acolhedora também? Pode acontecer, a criança ser acolhida na maternidade, né? Logo que ela nasce, ela não vai para casa. Não vai para adoção também? Não. Pode ser acolhida primeiro? Isso, primeiro ela vai lá para a família acolhedora, que a gente vai verificar o que aconteceu. Né? Existem os cada caso um caso mesmo. Isso, e é muito singular, né? Sim. Esse olhar, e é muito importante a nossa participação nesse momento. Sim. Porque
a equipe que vai fazer esse acolhimento que vai entender como que é também a relação para essa criança, com essa família, do porquê que será que ela foi retirada naquele momento, né? E muitas crianças, elas sentem muito também esse processo de separação, né? Também é um rompimento para elas, e elas também sofrem com isso. Por isso que é tão importante, né? Essa nossa equipe é composta sempre por uma assistente social e uma psicóloga, que é para cuidar de todos os aspectos desse momento, né? Tá ótimo. Quero agradecer a Jennifer e também a Isabel aí pelas informações, viu? E João, vamos encerrar o nosso programa aqui, né? Gostaria que você deixasse aí as suas informações, o seu recadinho também. A população de Piracicaba, as famílias todas, né? Se algo ainda que ficou em aberto, alguma coisa que não abordamos aí. De uma forma geral, que a gente gostaria de chamar a atenção para todas as famílias da sociedade piracicabana, que pode ser que seja muito pouco que a gente faça, tipo assim, mas eu vou acolher muito pouco, mas é o mínimo que você faz que faz a diferença na vida dessas crianças. Então, você que está pensando, que tem esse tempo para ajudar, venha até o projeto, venha conhecer o projeto, entre em contato com as nossas técnicas, vale a pena. Estamos colocando novamente as informações aqui de contato, né? Sim. Que a Jennifer já tinha deixado. Exatamente. Vale a pena receber vocês e vocês conhecerem. O pouquinho que ajude já é muito para essas crianças que sofrem essas violências. Legal. Estamos à disposição da sociedade. Muito bom. Agradeço a vinda de vocês aqui. Parabenizo também toda a equipe, toda a PASCA por esse trabalho realmente de suma importância para a sociedade, viu? Muito obrigado, César, pelo espaço. Forte abraço a vocês. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Piracicaba em Destaque.